Fala pessoal, tudo bem? Então aqui quem fala é o Felipe. Continuando a nossa quarta aula de análise exploratória e, e agora a gente vai continuar então nossos gráficos aqui. Então basicamente agora a gente vai plotar um gráfico de box plot, né, com as variáveis, com o nosso data frame com a amostra igualitária, né? Então basicamente aqui São Paulo, ó, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte estão apresentando as maiores rendas, né? Rondônia não apareceu, Santa Catarina está bem baixo, ó, Rio Grande do Norte alto, cadê Rio de Janeiro? Rio de Janeiro aqui, Minas Gerais aqui. É, nessa amostra, né, eles estão com um pico aí bem elevado, né? Um valor máximo aí bem grande. Só que se a gente pega esse risquinho que é a mediana, eles estão com uma mediana baixa. Então isso aqui pode significar aí, sei lá, uma concentração de renda maior, alguma coisa assim. Mas basicamente aqui então a nossa renda mensal, os estados que mais apresentam uma renda mensal maior é o Distrito Federal, a Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo e Pernambuco. Próximo gráfico aqui é a idade e a renda mensal. Então aqui, nesse gráfico, a gente encontrou na nossa análise que a gente fez das idades segmentadas ali em cima, que foi na aula anterior. Então, ó, e quanto mais jovem você é, ó, repare que a gente está tendo uma boa quantidade aqui de pessoas mais jovens, né, que tiveram seus empréstimos rejeitados. Mesmo tendo uma renda acima de 5 mil, ainda assim tiveram seus empréstimos liberados. Olha esse ponto aqui, né? Esses pontos aqui, ó. Idade abaixo de 30 anos, uma renda de 15 mil e teve seu empréstimo negado. Existe uma grande concentração também aqui, um pouquinho mais de 5 mil, entre 5 mil a 7 mil, acima de 30 anos até 70, 60 anos pelo menos, né? Grande parte dessas pessoas tiveram seu empréstimo liberado. Aqui auto debit e auto value, né? Então débito do automóvel e o valor do automóvel. Basicamente, então, o nosso eixo, nosso auto debit, né? O débito do nosso automóvel. E repare que Y0 aqui embaixo, né? Repare que se o automóvel ele não tiver débito, nenhum débito, a chance dele ter seu empréstimo liberado é maior do que aqueles, né, que possuem algum débito do automóvel. Claro que tem alguns casos aqui, que, por exemplo, esse cara aqui, ele não tem débito, né? Mas ele não teve seu empréstimo liberado. Então pode ser que tenha outras variáveis aqui dentro que estejam influenciando, tá? Mas no geral, quanto menor o teu débito, ou se você não tiver débito, maiores são as chances aí de você ter o teu empréstimo liberado, tá? Aí os carros aí, 50 mil aqui, talvez um pouquinho maior, o valor é um valor, vamos dizer assim, tá dentro do range ali de valor para empréstimo, né? Então aqui a gente percebe uma relação entre, né, alto value e alto debt. Então, quanto menor é o débito do teu automóvel e maior for o valor do seu carro, maiores são as chances de você ter um empréstimo liberado. Aqui é a renda mensal e o status da operação. Então, a renda mensal impacta sim, né? Impacta sim na saída do teu modelo, né? Então, quanto maior sua renda mensal, maiores são as chances, maior a probabilidade de você conseguir a liberação do teu empréstimo. Agora, Alto Value tem uma pequena diferença aqui em relação aos que tiveram seu empréstimo liberado em relação a quem não teve seu empréstimo liberado. Claro, se a gente não tivesse esses outliers aqui, o gráfico ficaria muito mais visível a diferença, né, entre eles. A próxima figura aqui é o valor de empréstimo desejado e o status da operação. Novamente, a gente tem muitos outliers aqui, né, mas pelo menos nesse gráfico aqui, as pessoas que fizeram um pedido de empréstimo maior, elas
tiveram a probabilidade de liberar o empréstimo para essas pessoas também é maior. O próximo gráfico aqui é o valor desejado e o valor do automóvel. Esse gráfico é bem interessante. Repare que a nossa curva, né, ambas as nossas curvas. A nossa curva aqui de liberação de empréstimo, do valor do automóvel, ela está maior em relação à curva vermelha, né, que é a curva que tiver nos empréstimos negados. O que isso significa? Então, como ela tá mais tendendo aqui a subir para o eixo Y, vamos dizer assim, né, ela está mais inclinada, então isso mostra, né, quanto maior for o valor do seu automóvel e menor for o pedido de empréstimo, maior é a chance de você ter o seu empréstimo liberado. Porque assim, vamos pensar no modelo de negócio aqui da Creditas. Vamos para pensar como um analista de mercado, um analista de dados, enfim. Ela utiliza o carro como garantia. Então não faz sentido, né, não faz sentido do ponto de vista teórico, ela pegar o seu carro e emprestar um valor maior do que o valor que você tem de garantia, que é o teu carro. Né? Então esse gráfico faz sentido do ponto de vista teórico. Né? Então repare que quanto 50 mil, ó, bastante valor de 25, de 30 mil, ó, 50 mil deve estar mais ou menos por aqui. Sim. Então a grande quantidade de dados de empréstimos liberados aqui está condicionado a isso. Um valor do automóvel, o valor do automóvel tem que ser maior do que o valor que você quer de empréstimo. A brand, a gente não vai trabalhar com essa variável, né? Porque, ó, se a gente for abrir aqui, tem bastante edição para fazer, bastante dado sujo que a gente tem que corrigir. Mas ela é interessante, assim, claro que no mundo real aqui, num cenário normal, a gente vai utilizar, vamos processar aí todos os dados que a gente puder, né? Então isso aqui a gente faria. Mas aqui como é um experimento, como a gente está apenas praticando e estudando, né? Então a gente não vai utilizar, tá? Mas poderia, tá? Só que teria que transformar na marca, né? E não no modelo do carro. Né? Então aqui a gente agora vai filtrar aqui, escolher os nossos a gente vai escolher aqui as variáveis que a gente vai utilizar e vamos plotar o nosso gráfico de correlação, tá? Primeiro a gente está plotando aqui os dados, a gente plotou aqui os dados do data frame dividido, não todo o data frame, tá? Então no data frame dividido a gente pode ver aqui que a restrição do CPF, né, ela tem uma correlação inversa. Então, por exemplo, a restrição do CPF, quem está com restrição do CPF significa que ele é 1, e quem não tem restrição do CPF é 0. Então, se o 1, né, ela tem uma relação inversa. Né? Então, o status da nossa operação é 0, e restrição do CPF é 1. Então, ela tem uma relação inversa. Assim como se você teve o seu empréstimo liberado, né? Aqui teve o seu empréstimo liberado, aqui a sua restrição do CPF é 0. Então, a relação inversa ela é bem simples de identificar e ela tem uma correlação média. Então, uma correlação que vai ter bastante impacto no nosso modelo. O autodébito é a mesma coisa. Né? Então, se você não tem, quanto menor é o valor do seu débito, né, ela tem uma relação inversa com a liberação do empréstimo. Né? Então, quanto menor o valor da relação inversa. Se você tem débito, né? Se você não tem débito, 0, o status da operação vai ser positivo. Né? Agora, se você tem débito, o status da operação vai ser negativo. Né? Phone code também tem uma relação inversa, né? E esse daqui tem uma coisa bem pequena, uma relação inversa bem pequena. O que é importante aqui no nosso gráfico de correlação é que não tem nenhuma variável, uma correlação forte. Tá? Nossas correlações aqui são correlações médias e fracas. Então isso indica que não há problema de multicolinearidade nos dados. Ou seja, a chance de
uma variável usurpar o poder de explicação da outra é bem pequena, é quase nula praticamente, porque a gente não tem dados altamente correlacionados. Mas se a gente tivesse um dado com 85%, 90%, aí a gente poderia ter um dado altamente correlacionado. E aí a gente teria que excluir essa variável, uma dessas duas variáveis que estivessem altamente correlacionadas. Bem, eu vou aqui acelerar, vou explicar de forma mais rápida aqui a questão dos outliers, tá? Então, dos outliers, a gente vai importar aqui o nosso inf, tá? A gente vai criar aqui o DFO, que seria o Data Frame Outliers, que é onde a gente vamos criar aqui eu esqueci o nome dessa técnica, tá? Mas se você colocar ali IQR, alguma coisa assim no Google, você vai achar, tá? IQR Outliers, remoção de outliers. Esse daqui é algo bem comum em estatística, utilizar essa técnica aqui para remoção dos outliers. Então, basicamente, você vai criar o limite inferior, vai criar o limite superior, né? E aí, os dados que estiverem fora desse limite você considera como outlier, tá? Então, a fórmula é basicamente o IQR. O IQR é o Q3 menos o Q1. O Q3 é o terceiro quartilho, 75%. O Q1 é o primeiro quartilho, né? E aí, o Q1 é essa diferença, então, entre eles, vezes 1,5. E o limite superior é o Q3, mais essa diferença, vezes 1,5. Eu vou plotar aqui. Então, ó, nesse primeiro caso, nós tivemos aí um valor um valor de limite superior de 48 mil. Mas a gente pode observar que existe uma grande concentração de dados até aqui perto de 100 mil, tá? Então aqui, novamente, você tem que levar em conta o contexto. Os nossos dados, eles não são tão homogêneos assim, tá? Então a gente tem uma grande variância, um grande desvio padrão nos nossos dados. Então, essa técnica ela funciona muito bem com dados mais homogêneos, né? Não é o nosso caso. Então aqui eu prefiro ir muito mais aqui no nosso feeling, no nosso visual, né? Eu aqui imputaria um valor de 100 mil, porque é onde começa, depois desse valor é onde começa a ter uma maior separação dos dados. Até 100 mil nós temos esses dados estão de forma bem agrupados aqui, tá? E aí, a partir desse valor, começa a ficar mais afastados aqui os dados, tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente fez aqui, ó. Eu imputei 100 mil nessa primeira variável. Vamos ver os demais gráficos aqui, tá? Então, ó, de autodebit foi 1.444, tá? Novamente, ele vai me mostrar o dado, ó. Nem aparece nossa linha azul aqui, né? Nosso ponto azul. E a nossa grande concentração de dados está na casa dos 50 mil. É a partir de 50 mil que os nossos pontos eles começam a se afastar mais, né? Então, nós temos um grande conjunto de dados aqui, ó, né? Até os 50 mil, mais ou menos, aproximadamente 50 mil. Então, eu não tenho como imputar apenas 1.447 acima desse valor ser considerado um outlier, né? Senão eu estaria enviesando muito o meu modelo aqui. E eu não quero isso, né? Eu não quero acabar enviesando o meu modelo. Então, novamente, sempre você tem que usar ela conforme o contexto, tá? Outra variável, o valor desejado de empréstimo. Ó, aqui já tem um valor um pouquinho maior, 34.500, mas vamos ver no gráfico. Ó. No gráfico mostra aqui, ó, a partir de 100 mil também, mais ou menos em torno de 100 mil aqui é quando os dados eles começam a ter uma maior dispersão. Né? Então, novamente, né, se eu levar a técnica ao pé da letra, nesse conjunto de dados não tão homogêneo assim, né, um conjunto de dados com bastante desvio padrão e bastante variância, eu posso estar enviesando o meu modelo. E aqui é a nossa renda mensal. Vamos esperar, ó, essa renda mensal aqui deu 9.500, ó, mas eu
eu imputaria até 15.000, né? Se bem que aqui, dentre todos os gráficos, é o que mais, vamos dizer assim, tá ok, né? Mas ainda assim, ó, teria muito mais dados como outliers do que sem outliers, né? Então, eu aqui, se não me engano, imputei 15.000, né? Por conta disso. É uma questão mais visual para mim, sabe? Então, esses caras aqui, ó. Realmente, ó, 15.000, 100.000, 50.000 e 100.000. Então, esses são as nossas. A gente já fez a transformação. Então, os dados aqui que passam desse valor, a gente imputou as medianas. Então, os outliers se transformaram em mediana. E a última parte aqui, nós vamos tratar agora dos dados log. Tá? Então, a gente vai criar um data frame log com os nossos dados. A gente aqui, no log, é importante saber que qualquer valor log elevado na base zero ali, ele será um valor, ele terá uma resposta com erro, tá? Então, basicamente aqui, o que a gente faz? Nós vamos imputar mais, como a nossa moeda, né? A nossa moeda, ela é apenas duas casas decimais, e isso aqui é uma técnica que eu aprendi em matemática aplicada, que basicamente é derivada integral. Esse número, por exemplo, nós poderíamos ter um número aqui 0,0000000000001, por exemplo. Esse número ele seria tão pequeno, tão próximo de zero, mas ainda assim ele não é zero. Né? Aqui eu utilizei o mesmo conceito. Tá? Então esse número aqui, ele é próximo de zero, mas ele não é zero. Tá? Então, para a gente não ter problema na hora de transformar nossa variável em log, eu fiz dessa forma, eu fiz um replace. Então, os que são zeros, eu acrescentei aí, eu deixei na casa dos milésimos aqui, tá? E os demais aqui a gente faz a transformação para inteiro. Daí aqui, deixa eu fazer isso aqui, né? E aqui no log aqui, né, a gente vai escolher as variáveis que a gente vai utilizar. Nós vamos separar aqui o y e o x, né? E aqui, aquelas variáveis que ficaram dentro da nossa simetria, da nossa cortose, a gente não vai fazer nada nelas, a gente não vai transformar. Vamos manter elas do jeito que elas estão. Já as variáveis que estavam fora da nossa simetria, da nossa cortose, nós vamos transformar em base log. Então, ó, a gente passa um numpy log aqui e a gente transforma. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos ver se a gente conseguiu corrigir o problema. Ó, então a cortose, a simetria e a cortose, todas elas aí estão, né? Ainda assim, ó, o autodebit, ó, passou nas casas decimais aqui, né? Mas é pouca coisa de diferença. Então a gente deixa aí como se estivesse ok, né? A cortose corrigiu todos, né? E agora vamos tirar as informações dos nossos dados, né, que a gente não fez nenhuma transformação. A simetria 1,08, talvez aqui tenha um pouquinho de problema, né? E a cortose também ela corrigiu. E aqui a gente vai fazer o nosso salvamento agora. Então a gente vai fazer uma concatenação desses dados e vamos salvar eles aqui em formato Parquet. Aqui deu essa diferença porque eu rodei várias vezes e nenhuma delas tinha dado essa diferencinha. É porque lá em cima ele faz a escolha de forma aleatória. Né? Então, todas as vezes que eu rodo o mesmo script, ele pode dar uma pequena diferencinha, porque ele está pegando valores aleatoriamente. Ele não está seguindo uma, uma ordem cronológica ali dos dados. Né? Então, ele está pegando de forma, como eu falei, de forma aleatória. Então, por isso que isso daqui deu uma pequena diferencinha. Mas, nos vídeos anteriores que eu tinha gravado e que não tinha dado nenhum problema, esses dados, todos eles ficaram dentro da simetria e da cortose. Tá ok? Então,
eu vou encerrar aqui essa aula. A gente encerra então a parte de análise exploratória dos dados. E agora a gente vai começar a fazer os nossos modelos de Machine Learning. Então eu vejo vocês na próxima aula e até a próxima.